Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Rios, eu sou sócio e fundador da RY Service e esse é o nosso vídeo número 6 sobre o tema portaria virtual. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre a diferença entre portaria virtual e portaria autônoma e começamos a falar sobre instalação, onde já falamos sobre o sistema de CFTV, alarme e controle de acesso. Hoje a gente vai continuar falando sobre instalação, mas a gente vai falar sobre o sistema de comunicação de voz e TI da portaria virtual. Se você não assistiu os vídeos anteriores, clica aqui no link na descrição desse vídeo, acesse a nossa página no YouTube e lá você pode assistir todos os vídeos, tá? Bom, no sistema de comunicação de voz da portaria virtual, ele não é tão importante o funcionamento remoto dele quanto na portaria remota, tá? A principal diferença entre o sistema de comunicação de voz da portaria remota e da portaria virtual é que lá na rua, na portaria remota, você instala um porteiro tecla única. Então, todo visitante que chega lá, qualquer pessoa aperta aquela tecla e fala com a portaria. Na portaria virtual, ele vai falar com o morador. Então, o aparelho que vai lá fora tem que ser aquele aparelho numérico, tá? E o funcionamento do sistema de comunicação de voz ele tem que ficar funcionando ali local, dentro do condomínio. A comunicação com a central ela não é mais tão importante assim, tá? O interfone na portaria remota, a gente recomenda que ele seja uma via de comunicação direta, que você conecte ele numa porta FXS do ATO do gateway, ou então coloca um aparelho IP. Já na portaria virtual, ele tem que estar conectado direto no sistema de interfonia, porque vai digitar o número ali do apartamento e vai falar direto com o apartamento. Então, ele não pode passar pela central para depois vir para o condomínio. Se por algum motivo der um problema técnico, cair a comunicação, nem o morador mais vai conseguir atender se fizer dessa forma. Então, ele tem que estar no sistema de interfonia, conectado direto com os demais ramais do condomínio, tá? O problema principal na comunicação de voz aí da portaria virtual é que, como tudo isso aí está passando pelo sistema de interfonia do condomínio e está ali local, não há uma gravação, não há um registro dessas ligações, tá? No caso da portaria remota, as ligações passam pela central num PABX VoIP que tem lá na central. E esse PABX ele grava todas as ligações, tá? Então grava a ligação entre o visitante e o operador e grava a ligação entre o operador e o morador. Só não grava quando tem ligação, por exemplo, de morador para morador, porque é uma ligação lá dentro do condomínio. Na portaria virtual, como não passa pela central, não há gravação. E por que não há gravação? Porque a maioria dos sistemas de interfonia, na verdade, todos os sistemas para interfonia de condomínio não possuem sistema de gravação. Só possui gravação quando é um PABX, quando não é um sistema de interfonia, tá? E por isso que na portaria virtual não se grava nenhuma ligação, tá? É um erro, tá? A RY Service recomenda que deveria gravar todas as ligações, tá? Nesse caso, inclusive, até primordial que grave, para que o morador fale, não fui eu que liberei, não fui eu que atendi. Então você tem uma ligação e você consegue comprovar. Mas para fazer isso o custo é um pouco alto, tá? Tem que substituir a central de interfonia por uma central de telefonia, tá? E colocar módulos de gravação. Então, a Intelbras tem as centrais Impacta, que você pode colocar um módulo de gravação nela. A Panasonic tem a NS500, a NS1000, que você também consegue colocar um módulo de gravação, ou até mesmo uma central VoIP, um computador rodando com asterisco e convertendo todos os ramais para analógico através de ATAs com porta FXS, ou até mesmo levando o ramal IP para dentro do apartamento. Essa é a forma para você gravar todas as ligações. Então vai gravar o atendimento do visitante com o morador, tá? E se houver qualquer tipo de ligação interna, também vai gravar, tá? Mas, como eu falei, o custo é alto e nenhuma empresa oferece isso. Mas a RY Service considera que isso é importante e deveria ser uma questão obrigatória dentro do sistema de comunicação de voz aí da portaria virtual, tá bom? Bom, o atendimento ali é feito pelo morador, tá? Então não precisa ter várias vias de comunicação entre o condomínio e a central. Lembra que lá na portaria remota eu falei, quando o condomínio tiver uma portaria, tem que ter pelo menos uma via de comunicação a mais que a quantidade de portarias. Então, se tem uma portaria, tem que ter no mínimo 2 vias de comunicação. Se tiver 2 portarias, por exemplo, social e serviço, tem que ter no mínimo 3 vias de comunicação. Na portaria virtual já não precisa disso, porque a principal comunicação vai ser entre o visitante e o apartamento, e não a central. Então, uma via de comunicação geralmente já vai ser suficiente, mas aí vai depender também do tamanho do condomínio, tá? Mas não é um item tão importante já na portaria virtual. Então, o sistema de comunicação de voz da portaria virtual, ele é assim, ele é mais simples, né? Porque ele roda local e não roda remoto, tá? Agora, o sistema de TI da portaria virtual, ele tem alguma diferença com relação à portaria remota? Não, ele é 100% igual, tá?
Ah, mas não tem todo o atendimento, não precisa ter tudo aquilo. Precisa. A central ela vai continuar monitorando imagem, vai continuar monitorando alarme, ela vai dar suporte, então ela precisa ter uma comunicação direta entre o condomínio e a central. Então tem que ter um roteador ou um firewall lá com grande autonomia, tá? 2 links de internet trabalhando em failover, se um cair o outro tem que assumir automaticamente, não pode ter intervenção humana, e estabelecer um túnel de VPN entre o condomínio e a central. E tudo isso tem que ser monitorado através de um software de monitoramento de rede, tá? Então ele vai ficar monitorando os túneis de VPN, vai monitorar os links de internet, se um cair ele vai gerar alerta, tá? Vai monitorar todos os equipamentos que estão em rede, então se um leitor biométrico parar de responder, ele vai gerar alerta, então é idêntico à portaria remota, não muda nada, tá bom? Então você pode usar como base o vídeo que a gente falou sobre TI lá na série sobre portaria remota, tá bom? Bom, então, comunicação de voz, o que muda é que o porteiro lá fora ele é numérico e você não precisa ter várias vias de comunicação. A desvantagem é que ele não grava, tá? Mas a RY Service recomenda que deve gravar e o sistema de TI ele é idêntico à portaria remota, não muda nada, tá bom? Então isso que você precisa ter em mente, ok? Bom, então para a gente não ficar sendo repetitivo, basicamente isso. Para você complementar, volta lá na série sobre portaria remota, tá? Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí para síndicos, empresas, para todo mundo que precisa conhecer a instalação de portaria virtual, tá? Porque como eu já falei muitas vezes, tem muita empresa indicando a portaria virtual, portaria remota de forma errada para vender o seu próprio produto. Tem CEOs aí de empresas grandes, tá? Que participam de congressos, que palestram em congressos falando errado para poder vender o produto da sua empresa. E o intuito aqui não é esse. Então, compartilhe aí para ajudar a divulgar a forma correta como a portaria remota e a portaria virtual tem que funcionar, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar sobre a instalação elétrica e sobre as redundâncias necessárias no sistema de portaria virtual. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado e até lá!